os mais engajados e os que conseguiram. Então, parabéns para todo mundo e espero que vocês consigam trabalhar legal e a gente tá aqui para qualquer coisa. Vou seguir uma ordem aqui que está no minha tela para a gente ir continuando. Então, vou me deixar por último aqui. Gustavo. Oi, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Meu nome é Gustavo, tenho 25 anos, sou pré-candidato a vereador aqui pelo PSB, mas já fui filiado à Rede, ao PROS, que é o partido que eu presidi por um ano e pouco. Vim para o Acredito porque eu tenho sintonia com os valores, com os princípios, principalmente a parte de transparência, de inovação no processo legislativo, que eu acho que é uma coisa que não só o Brasil como um todo, mas aqui a minha cidade está precisando demais. E é isso aí, a gente está aqui para somar e para fazer acontecer. Estou bastante animado, gente. É isso. Boa. Bem. Show, maravilha. Agora o Zé Gobo. Obrigado pela palavra. Meu nome é José, eu tenho 32 anos, sou natural de Taquarituba, São Paulo, uma cidade com 20 e poucos mil habitantes, mas eu fui estudar em São Carlos em 2007, estou praticamente há 13 anos lá. Fiz engenharia eletrônica, como diz meu patrão, levei um choque, fui parar no Tribunal de Justiça, hoje eu sou escrevente, sou servidor público, e estou no 4º ano do curso de Direito. E nos últimos anos, especialmente, sempre gostei da área de humanas, e especialmente agora me formando nessa área, eu tenho cada vez mais tentado me inteirar e acompanhar os eventos da nossa sociedade. Vamos, assim, resumir numa frase, por que eu estou aqui? Porque eu descobri que eu tenho duas opções se eu quiser manter um pouco de uma tranquilidade de espírito neste país. Ou eu mudo do país, ou eu trabalho para mudar o país. E essa que é a grande motivação para mim. Que legal, bem colocado. Está entrando a Madalena também, bem-vinda, Madalena Colombo. Na minha lista aqui, a próxima é a Mariana Valera. Sou eu? É você. Tá me ouvindo? Sim. Meu nome é Mariana, eu sou formada arquiteta urbanista por São Carlos e trabalho nessa área, né? Sou arquiteta, trabalho em Marília aqui com arquitetura. Eu também fiz Ciências Sociais na Unesp, onde eu fiz meu mestrado em Sociologia Urbana. Eu sou bem da área de humanas mesmo. Aqui em Marília, eu atuo no Conselho de Habitação e Política Urbana. Estou atualmente como presidente do Conselho. E foi através dessa participação minha no Conselho em que eu me inteirei um pouco mais das questões políticas, né, das disputas que existem na cidade, principalmente questão de moradia, né, que isso aqui é uma das minhas áreas de interesse, juntamente com o Luiz, né, a gente trabalha em algumas ações juntos aqui em Marília. Também faço parte do CODEM, que é um conselho que está se formando aqui de desenvolvimento urbano, né, que envolve outros setores da cidade. Então, através dessas minhas participações que eu me interessei, né, uma proposta de tentar uma atuação mais ativa também politicamente. Por isso eu estou filiada agora, recentemente, no PSD e pretendo, né, como pré-candidata a vereadora aqui em Marília. Bom, acho que é isso inicialmente. Beleza. Minha lista aqui próximo é o Luiz. Sou eu. Tem dois Luiz, né, Luiz? Tem eu Agora e é você. Então, pessoal, meu nome é Luiz Guilherme, eu tenho 27 anos, sou formado em contabilidade e hoje atuo na área contábil, mas também atuo na área de tecnologia e inovação, tendo uma empresa nessa área também. Eu estou como coordenador do Partido Novo em Marília. Adianto que não iremos disputar eleições, tá, municipais esse ano,
E também estou como presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Gás. Essas são minhas atuações fora da área de trabalho mesmo, assim, podemos dizer. Beleza, maravilha. Próximo a Juliane Greco. Boa tarde, pessoal. Então, né, meu nome é Juliane, eu tenho 34 anos, sou bióloga, estudei em Bauru, inclusive, trabalho na prefeitura aqui do município, trabalho há muito tempo, aliás, faz uns 15 anos, vai fazer 15 anos. Iniciei não como bióloga, né, mas em cargo administrativo e depois prestei o concurso. E entrei aqui para o Acredito por perceber que as ideias, para mim, defendidas pelo Acredito, para mim são coisas muito óbvias e muito necessárias, né? Itápolis é uma cidade de 40 mil habitantes que precisa levar um choque de realidade, precisa se desenvolver, né, de maneira diferente. E aí a colega Mariana, né, comentou, ela faz parte de um conselho, né? Eu também fiz parte do Conselho de Meio Ambiente aqui do município, secretaria e conselho, e atualmente estou para iniciar as atividades no Conselho Municipal de Saúde, né? A participação social para mim é uma questão que eu não abro mão, é uma das questões pela qual eu brigo, né? Enfim, é isso. Pô, maravilha, parabéns. Vamos aí. Thaisa. Gente, boa tarde, gente. Meu nome é Thaisa, sou de Bauru. Cursei Relações Públicas na USC, aqui em Bauru também. Estava bem fora do ambiente político. Fui convidada pelo Gustavo e trazida, literalmente, para esse ambiente agora. E vim participar da reunião da Acredito por conta dos materiais que o Gustavo me mandou. Eu achei interessante, gostei do que eu vi. E vim aí no objetivo de aprender e tentar descobrir um pouquinho mais o que é. Ter um esclarecimento melhor sobre o que é tudo. Mas ainda estou aqui no começo. Legal. Muito bom, bem-vinda. Michele. Boa tarde, eu sou a Michele, de Marília. Tem que falar a idade, Luiz? Se você quiser, minha. É meio tudo um bando de... Eu só tenho essa carinha de novinha, gente. Na hora do trauma de acidente. Ora, mas Não, isso que é mas bom, né? Sério. É que eu acho super legal o engajamento enquanto as pessoas são um pouco mais jovens, né? E eu tô começando um pouco mais velha, então eu tenho 38 anos, conheço o Luiz há muitos anos, ele que sempre dá essa força para a gente entrar de cabeça nos movimentos. Eu fico meio fora, olhando de fora, vendo os acontecimentos, mas eu tô sempre com o Luiz, a gente faz parte da Origem, já fiz também parte de um dos conselhos ambientais, né? E aí eu tô sempre ligada com o pessoal aqui da comunidade mesmo. Já participei da Associação dos Moradores, mas eu acabo saindo, porque as ideias não batem. Eu era vice-presidente, o presidente é super bolsomínio, não tinha como eu bater nada com ele para ajudar a população, então eu acabei me afastando mesmo. E eu sou formada em administração, mas não estou na área, agora eu estou fazendo pedagogia e não paro de estudar. Estamos aí. E é um prazer. Infelizmente, não pude fazer parte das reuniões do Acredito, quando começou aqui em Marília, que o Luiz trouxe. Por problemas pessoais, eu acabei me distanciando muito das coisas, mas agora estou querendo retornar. Bom, agora a Cristiane aqui vai se apresentar. Olá, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Cristiane, eu não faço parte do movimento Acredito. Mas essa é uma acolhida. Não faço Ninguém faz parte. Ah, ninguém? É.
Ah, desculpa. Então, estamos juntos. E Algumas pessoas. gosto do assunto, gosto de política. Muitos anos atrás, eu fui líder de base sindical, que eu fiz faculdade federal. Sou funcionária pública, enfermeira do Estado. Não estou atuando, nem quero atuar, mas é bem sofrida a nossa profissão. E gosto muito do assunto da política, lamentavelmente, no nosso atual estado. Acho que é isso. Uhum. Beleza. Acho que faltou eu, né? É isso? Não sei quem que é. José. Já falou, Zé. Bom, meu nome é Luiz, acho que a maioria me conhece, eu sou... O Gustavo já falou? Tem a Thaísa também, não? Thaísa já falou. A Isa já falou. Falta a É que eu Madalena também. não tô vendo a câmera, então não. Então, a Madalena caiu. Ah, Bom, meu nome é Luiz, eu sou arquiteto, urbanista, minha área de estudo é urbanização, eu também sou empresário, tenho uma empresa de banda larga aqui, de fibras óticas, na região de Marília, atendo 7 cidades aqui da região, a gente tem mais ou menos 25 mil assinantes. Eu atuo em política desde os 13 anos de idade, comecei atuando no movimento operário, né, trotskista, e depois participei aí desde a fundação do PT, fiquei 20 anos dentro do PT, e aí fui um pouco mudando um pouco, né, as coisas e tal, e hoje eu me interessei muito, eu me decepcionei muito com o PT, né, principalmente a partir do segundo mandato do governo Lula. Saí do PT, fui para o PV, fui candidato a prefeito aqui em Marília, em 2012. Ao longo desses anos, eu idealizei e fundei algumas entidades, entre as quais a Matra, Marília Transparente, que trabalha aqui com transparência, né, no poder público. Também estou atuando já faz vários anos na Origem, né, que é a Associação Ambientalista de Marília. Fui membro, também fui presidente do Conselho de Habitação, né, junto com a Mariana, aqui em Marília. E, enfim, atuo em uma série de áreas, também atuo na área de saúde indígena, né? Eu sou presidente de uma ONG que trabalha com 23 nações do Alto Rio Negro. Enfim, eu faço uma série de coisas doidas, assim, não se assustem. E aí eu acredito, na verdade, eu vi uma matéria na Folha, acho que foi em junho de 2017, e em julho, quando foi a fundação do movimento, eu já me juntei, né? Fiz uma entrevista com a Tabata e o Fred, que eu passei no canal de TV, num programa de TV que eu tinha na época, e me encantei pelo Acredito. Então, a gente várias vezes está aí nessa batalha de realmente fazer o Acredito dar certo, né? Tivemos vários ciclos. Eu acho que as pessoas elas têm uma desconfiança básica, né, da política. Elas têm uma descrença, né, a partir do descrédito, né? Ou seja, as instituições, os partidos entram em descrédito e as pessoas, em consequência, entram em descrença. Então, eu acho que é até natural essa dificuldade que a gente tem, né, de juntar gente, mas eu acho que, para mim, o que dá certo é persistência e trabalho coletivo, né? Eu vi que a gente aqui só tem gente fera, gente que está realmente motivada, gente querendo fazer as coisas, e isso me deixa muito, muito feliz mesmo. E eu acho que é natural que a gente consiga reunir gente de várias cidades. Para mim é um movimento natural mesmo, né? E eu estou contando muito com esse grupo, sabe? Que a gente realmente consiga se constituir num grupo e que a gente consiga construir dentro das nossas cidades, ampliar e fazer, eu acredito, cada vez mais forte, né? Eu acho que esse núcleo tem tudo para ser um núcleo bem consistente, bem forte, porque a gente tem uma série de problemas em comum, né? Basicamente, a questão da habitação, a questão dos resíduos sólidos, meio ambiente, uma série de coisas, e agora a mobilidade, né? Então, temos uma série de temas aí importantes que a gente tem que discutir.
né? Acho que é isso. Faltou alguém? É isso. Faltou, mas parece que caiu de novo. A Madalena, né? Isso. Entra e cai. É isso aí. Ah, você quer ir falando, então? Você quer colocar a apresentação que eu te mandei? Aham. Tá. Aí a gente começa. Um minutinho. Beleza? Tá dando para ver? Sim. Aqui a gente tem alguns slides que explicam um pouco sobre o movimento. É uma reunião de acolhida, então a gente explica os valores do movimento, a gente explica também as formas de engajamento e tudo mais. Então, o que eu acredito? Eu acredito que ele é um movimento suprapartidário e de renovação política nacional, de práticas e princípios políticos. Pode passar, Luiz. Então, a gente tem uma missão que é apoiar uma nova geração de lideranças que construa uma nova forma de se fazer política com um país mais justo, inclusivo, desenvolvido e ético. É um programa que a gente usa para isso, é o programa de liderança cívicas, que eu acho que eu falei um pouquinho para vocês no grupo. Alguns de vocês já se inscreveram, já fizeram as entrevistas. Que o movimento ele seleciona pré-candidatos a vereadores, prefeitos, deputados e tudo mais que vão representar o movimento no Congresso, nas câmaras de vereadores, na Assembleia, para que a gente possa realmente fazer essa ponte entre sociedade e os poderes públicos, né? Pode passar, Luiz. Então, a gente tem a visão de criar um novo legislativo que tenha mais a cara do Brasil, ou seja, com mais diversidade, uma renovação dos princípios e práticas e pessoas na nossa política, uma renovação com uma prioridade. A gente quer superar as nossas profundas desigualdades, que são evidentes, e acho que nessa pandemia ficaram mais evidentes ainda, acabar com as barreiras e criar um projeto de um país mais estável, justo, desenvolvido e com sustentabilidade. Então, esses aqui são os nossos valores que estão no nosso manifesto. Caso vocês não tenham lido o nosso manifesto, eu posso enviar para vocês depois. Então, a gente preza por uma diversidade, porque a mesma diversidade que a gente sabe que existe na nossa sociedade, ela tem que refletir na política, né? Uma sociedade plural e livre, um Estado eficiente e fiscalmente responsável, né? A gente também busca principalmente dignidade e igualdade de oportunidades para todos, uma economia empreendedora e competitiva, ética e transparência e a sustentabilidade. Então, aqui a gente tem um organograma para vocês saberem como funciona, na verdade, eu acredito, né? A gente tem o comitê estratégico, que ele fica ali no meio, dá para vocês estão vendo a imagem certinho? E acredito ele funciona de dentro para fora, né? A função dele. Então, a função principal, quem trabalha diretamente com os parlamentares, é o comitê estratégico. Eles trabalham, então, com a Tabata, com o Alessandro, com o Rigoni. E aí depois vem o núcleo nacional com os parlamentares, que eles vão começar a trabalhar conosco, que somos os líderes estaduais e o time executivo, e nós trabalhamos com os líderes municipais, com os voluntários, amigos e participantes, que vocês vão entender como que funciona a participação de cada um. Pode passar, Luiz. Então, a gente criou, na verdade, antigamente tinha muito um problema de você quer criar uma ação, mas você não sabe até que ponto uma pessoa tem disponibilidade ou pode participar. E para não ficar dependendo muito de vou marcar um encontro, será que as pessoas vão ou não vão? Eu acredito acabou separando a participação dos membros em 3 categorias de compromisso, na verdade. Então, o voluntário, aquela pessoa que ela assume tarefas, ela tem responsabilidades, ela tem que ter um pouco mais de disponibilidade para o movimento. Então, ela se compromete a participar de reuniões, de planejamento, é uma pessoa mais ativa, né? O participante, ele se reconhece
no movimento, reconhece os valores, se identifica com a causa, ele pode até participar, mas ele não vai estar sempre presente. Então, quando ele puder, ele vai estar lá. E um amigo, que é aquela pessoa que se simpatiza com o movimento, nem sempre, raramente vai poder participar, mas ele quer saber do que o movimento está fazendo. Então, quer receber notícias, quer estar por dentro do que está acontecendo. Então, a gente tem esses 3 níveis de compromisso. Não sei se todo mundo aqui já fez o cadastro nacional, mas quando você faz o cadastro nacional, eles perguntam qual que você quer se inscrever. No voluntário, tem uma característica que é o seguinte, eles, como é um movimento, e a gente, geralmente o núcleo nacional, o comitê estratégico, eles acabam tendo alguns custos, tipo, eles têm uma equipe preparada para imagem, para divulgação, para criar alguns projetos. Então, acabou gerando custos e para a gente, por exemplo, o site do Acredito mesmo caía muitas vezes porque eles não estavam conseguindo pagar o site. Então, o que aconteceu? Eles começaram a pedir uma coisa que era tipo uma contribuição mensal. Ela é de R$20, mas você pode pedir isenção. E essa isenção, você não precisa justificar o porquê que você vai pedir. Mas então é isso. Você tem a chance de contribuir e pode também não contribuir. Você pode voltar um pouquinho, Luiz? Desculpa, eu estou fazendo uma confusão aqui, peraí. O que eu estou fazendo? Peraí, volta. Espera só um minutinho, por favor. Tranquilo. Ok. Aqui que a gente Não, parou? aí você avançou, volta. Volta mais um pouquinho. Próximo, para frente. Próximo. Aqui em São Paulo, a gente também tem um cadastro estadual, para que nós, líderes estaduais, a gente tenha um controle de, por exemplo, quantos membros a gente tem em cada núcleo e quem são eles, né? E a gente criou uma coisa chamada ID do Acredito, que é composto aí pelos primeiros 5 números do RG e os últimos 2 dígitos do CPF. É como se fosse um código para você estar lá no nosso cadastro, né? Então, por exemplo, quando você for votar numa eleição, você só põe o seu ID, você não precisa colocar o nome completo e tudo mais. Isso vai ser o seu código de identificação dentro do Acredito. Só em São Paulo isso existe, é uma inovação, tanto que o Núcleo Nacional está estudando ampliar isso para todos os estados. Pode passar, Luiz. Então, a gente tem... Hoje, a gente geralmente divide os núcleos em 5 grupos, né? Você podem ter esse planejamento e pode não, é uma opção, né? Geralmente, a gente tem esse advocacy, que é um grupo que se junta dentro do núcleo e eles fazem o acompanhamento do que está sendo discutido na Câmara do seu município e leva as demandas do movimento para a Câmara. Então, é um grupo que tem que, sim, acompanhar um pouco mais a fundo, saber o que está sendo discutido, repassar para o grupo, ver o que pode ser feito e levar esses posicionamentos para a Câmara. Tem, então, um grupo de posicionamentos, que geralmente a gente, quando acontece alguma coisa no cenário político, geralmente o movimento Acredita, ele se posiciona. Então, esse grupo é o que vai trabalhar com isso. Tem o grupo de eleições, que só funciona durante as eleições, na verdade. Então, a gente cria uma comissão, ela é composta por voluntários, um líder estadual, e aí, por exemplo, a gente abre para as candidaturas, e esse grupo de eleição, essa comissão, ela vai apurar desde o começo até o fim para ver se todo o processo foi ok, não aconteceu nenhum problema. Se aconteceu algum problema, vai resolver e vai passar isso para os demais membros de forma mais transparente possível. Tem o pessoal da comunicação, que é quem vai fazer as postagens, quem vai trabalhar no núcleo com isso. E tem o pessoal dos eventos, que é geralmente quem vai marcar os eventos, quem vai planejar tudo isso. Então, geralmente a gente se divide nesses 5 grupos, mas se às vezes faltar um ou outro que não seja assim tão importante para vocês, não tem problema também. Vai depender do núcleo, né? Isso aqui é um projeto estadual, mas nem sempre se adequa às necessidades de cada município. Pode passar, por favor. Então, esse aqui é um exemplo de uma campanha que a gente fez aqui em São Paulo, que foi a campanha de doação de sangue durante a pandemia, porque os estoques de sangue estavam muito baixos e
vários membros do movimento aqui de São Paulo foram e tiraram fotos e conseguiram mandar para os amigos, foi bem legal. Então é só um exemplo para vocês verem que vocês podem trabalhar com campanhas também. Aí é que eu acho que fala mais a fundo sobre o papel dos voluntários. Na verdade, isso aqui é uma brincadeira, porque hoje a gente não consegue definir 100% qual que é o papel do voluntário, eu não acredito. Então, o pessoal de São Paulo criou essa brincadeira dizendo que a gente é cobrado pelo que não sabia que tinha que fazer, a gente quer transformar o Brasil sem saber como, a gente gosta de chorar pelo governo, a gente brigou pela reforma da Previdência, então a gente ainda não sabe, não dá para definir 100% qual que é o papel do voluntário, mas são várias coisas ao mesmo tempo, né? Pode passar, Lê. O que é Gartic? Gartic é um jogo online que o pessoal vai desenhando e o outro tem que adivinhar o que ele está desenhando. É legal. Eles adoram jogar isso. É muito legal. Eu tenho isso daí. Bacana. Muito bom. É muito legal o Gartic, Juliane. Então, esses são valores que os voluntários eles têm que ter. Então, a gente tem que buscar uma renovação, uma redução das desigualdades, uma construção de uma sociedade mais justa, atuação. A gente tem que ser atuante, né? Às vezes não adianta a gente estar no movimento e não aparecer muito. Por isso que o voluntário ele tem que ter esse compromisso um pouco maior. A gente tem que lutar pela nossa democracia, né? Principalmente agora, a gente vê que está muito ameaçado. E precisamos lutar por mudanças, porque a gente quer um Brasil com a cara do Brasil, né? Pode mudar, por favor. E a gente só vai conseguir construir isso se estivermos todos juntos. Esse aqui foi um novo... aquele logo que acabou de aparecer foi assim. Quando você se cadastra, as pessoas têm uma pergunta que diz o que você espera do movimento Acredito, né? Por que você entrou no movimento Acredito? E as palavras que estão com letras maiores foram as que mais foram citadas naquele questionário. Então, por exemplo, o pessoal entra porque quer estar mais presente na política, porque quer construir alguma coisa, porque busca renovação, porque busca mudança, porque quer um Brasil com a cara do Brasil. Então, todas essas palavras, elas derivaram da resposta daquele questionário. Tem as eleições, né? Esse aqui a gente é um modelo, né, de como funciona. Então, por exemplo, a gente abre no Forms, né, um formulário para o pessoal que quer se candidatar a líder municipal. Cada município, o ideal é que tenham 3 líderes municipais, até para não ficar pesado para ninguém. E como essas vagas são divididas, como a gente preza pela diversidade, então uma vaga é livre, uma vaga tem que ser preenchida por mulher, e a terceira vaga por PPI, então pessoas que se considerem pretas, pardas ou indígenas. E aí a gente abre esse prazo para inscrição, quem quer. Depois a gente abre um bate-papo para as pessoas se apresentarem, os líderes, candidatos que quiserem. Depois a gente submete à eleição e pronto, geralmente é assim. Agora, por exemplo, vamos supor que não tenha muita concorrência e que acabe elegendo né? E aí, o que a gente passa? Se só 3 se candidataram e os 3 se enquadram nas vagas, né? A gente passa por um processo de validação. É como se fosse um forms, tá lá a foto dos 3. Você valida fulano, você valida fulano, você valida fulano. E aí também tem as eleições e os líderes passam a coordenar, né, todas as ações do município, do núcleo municipal. Faltou alguma coisa? Tem mais slides? Aqui é a página do Acredito São Paulo, eu acredito a página do estadual. Então, para quem não segue, sigam, a gente posta tudo lá, geralmente. Também tem no Facebook. Convidem seus amigos, se vocês acham que é interessante mais gente participar. Estamos sempre abertos e o movimento ele se constrói
através dos voluntários, né? Então, a ação de vocês é fundamental, a presença de vocês. E o movimento ele teve atuações em coisas muito importantes. Nossos parlamentares são muito ativos em relação a outros. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu vejo muito isso. E eu acredito que a gente ainda pode construir muitas coisas juntos. Então é isso. Agora vocês já avançaram em muitas fases. A gente criou um manual, eu e o Marco, a gente criou, acho que o Luiz viu, né, na última reunião estadual, que a gente faz uma vez por mês, para juntar todo mundo de todos os núcleos, a gente montou um manual de como criar um núcleo, né? E aí vocês já passaram de muitas fases, e provavelmente a próxima fase, então, são as eleições, né? E para quem ainda não se cadastrou, se cadastrar e escolher como que vai querer participar do movimento, tá? Lembrando que só vota voluntário, tá? Então, se tiver algum posicionamento, por exemplo, a gente se posicionou quanto pediu o impeachment do Bolsonaro, quem pode votar? Só voluntário. Eleições municipais, quem pode votar? Só voluntário. Então, qualquer posicionamento do movimento é só voluntário que pode votar, tá? Por voluntário, se entende que o pessoal que se inscreveu, né? Tanto no estadual como no federal, né? Os três se inscrevem. Tanto amigo, quanto o participante, quanto o voluntário. Mas só vai poder votar voluntário mesmo. Ou seja, a partir de voluntário. Só voluntário. Mas participante... Desculpa interromper. Aquele forms que vocês enviaram para participar dessa reunião não está relacionado a isso, né? Ou está? Não, porque se teve... Ah, tá. Porque eu não lembro de ter preenchido alguma opção assim. O form, na verdade, era só para a gente saber quem é que está entrando, para a gente ter os contatos e continuar com contato com quem está participando de hoje. Foi um formulário bem simples também, né? Foi nome, idade, WhatsApp e e-mail só. Até falei para o Luiz, a gente podia ter incluído cidade também, ia facilitar o trabalho nosso. Faltou o básico. Então faz assim, quem ainda não se cadastrou, tanto no nacional quanto no estadual, eu mando hoje os links no grupo e vocês se cadastram. Claro. Valeu. Beleza? Ficou alguma dúvida em relação a alguma coisa? Acho que não. Eu acho que a gente se confunde um pouco quando fala de voluntário, participante e e-mail. Sim, porque isso é novo, né? Antes não tinha, todo mundo era membro igual, só que às vezes tinha dificuldades, às vezes a coisa não rolava porque não tinha gente disponível. Então a gente precisou estabelecer esse nível de comprometimento para que a pessoa entenda que, eu tô ali, eu preciso fazer alguma coisa. Perfeito. Beleza. Eu confesso que, observando acho que as duas primeiras telas, né, tem uma que define os voluntários e os participantes, né, e tem uma anterior que tem outra questão também, agora me falhou a memória. Amigo. Isso! Não, o amigo tá... Desculpa? O amigo é o menos comprometido, entendeu? Sim, mas e teve uma anterior também, que era outra questão. Valores... Você está exibindo a tela em algum lugar aqui novamente? Não, peraí, deixa eu ver aqui no meu celular. Que eu não decorei os slides também. Porque a gente sempre atualiza, né? Então sempre vai colocando coisa nova. Sim. Então, entre a questão do participante voluntário, ao ler e tentar me identificar, eu fiquei na dúvida, realmente, em qual nível que eu poderia, né, olhando, claro, me encaixar. E no anterior também, mas aí eu acho que já é uma questão pessoal, não da definição. Eu achei que as definições estavam interessantes, estavam claras. Assim, vamos começar de baixo para cima, né? O amigo é aquela pessoa que acha legal o movimento e tudo mais, quer saber o que o movimento está fazendo. Então, por exemplo, a gente tem muitos jornalistas, principalmente aqui em São Paulo, que querem saber o que o movimento está fazendo. Então, eles se cadastram como amigos, entendeu? Eles têm interesse em saber o que a gente está fazendo. E de vez em nunca participar de alguma coisa. O participante não, ele já participa um pouco mais, ele pode oferecer ajuda, ele pode entrar num projeto, trabalhar com a gente.
e às vezes vai nas reuniões. Agora, o voluntário, ele já tem algumas tarefas, responsabilidades, então ele tem que ter um pouquinho mais de disponibilidade e ele se compromete a estar presente o máximo possível. Ah, sim, são níveis de Vota, né? comprometimento. E tem o direito de estar votando e de participar dos posicionamentos do movimento. E o slide anterior a esse, qual que era? É o organograma de como funciona, eu acredito, em nível municipal, estadual e nacional. Um pouco E com antes. os nossos valores. Ótimo, esse maravilhoso. Antes, será que eu estou viajando? Tinha alguma outra coisa. Gente, Lembrar. eu gravei tudo, tá? Aí de forma que se alguém quiser depois ver, eu vou colocar, acho que no YouTube, de forma privada, né? E a gente manda para todo mundo legal. também. Perfeito. Eu tenho a impressão, né, Aya, que tem a ver com também o tempo, né, de disponibilidade das pessoas, né, de assumir tarefas, essas coisas todas, né? Sim, com certeza. É. Fazer acontecer, né? Eu gostaria que todo mundo fosse voluntário, porque a gente precisa dessa... Eu também. Força, dessa energia. Eu me cadastro como voluntária e, tipo, ainda estou um pouco perdida sobre a forma de atuação, entendeu? Mas acho que é questão de se adaptar, né? Sim, mas por exemplo, se surgiu uma ideia de um projeto, a ideia é de que os voluntários sejam os primeiros a dizerem, eu ajudo, eu topo nisso. Se a gente marcar uma reunião de acolhida presencial, o pessoal tá lá. É assim, mas é claro, a gente sempre busca não ser... Não tá muito pesado para ninguém, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente marca um dia da semana fixo para ter as reuniões de acolhida, para aquela pessoa sempre saber que naquele dia eu tenho uma horinha para acredito, entendeu? Então, é assim. Acho que quando você se acostuma, você já percebe que é algo que faz parte da sua rotina, né? Ah, sim, o negócio é virar rotina mesmo, né? Sim. Eu lembrei da outra, do outro slide, que é também interessante, que é o de planejamento, e ali que eu fiquei um pouco também, mas onde é que a gente se encaixaria aí, Aqui. né? Esses são subgrupos no núcleo, entendeu? Então, o núcleo, ele tem esses 5 grupos dentro dele. Então, quando tiver eleição, vai ter que criar a comissão que eu expliquei, né? Para averiguar o processo do começo ao fim. Tem que ter um pessoal que é responsável pela comunicação, vai fazer as artes, vai fazer as postagens, que vai... Se alguém vir querer entrar no núcleo, vai falar com essa pessoa. Vai ter um posicionamentos, né? Que a gente... Geralmente, os posicionamentos por exemplo, se for uma questão relacionada ao seu município, vocês mesmo fazem isso. Agora, por exemplo, quando é uma questão a nível nacional, como foi o do impeachment, aí vem de cima até os núcleos municipais. E aí a gente manda já o forms pronto, vocês só respondem. E tem o advocacy, que é a nível municipal. Então, todo grupo municipal tem que ter um pessoal que se engaje um pouquinho nisso. Pode falar, Luiz. Por exemplo, aqui em Marília, a gente, sei lá, só para citar um exemplo, né, de advocacy, a gente teve o presidente da Câmara levou para votação uma lei que proibia a menção à igualdade de gênero em qualquer documento municipal e qualquer evento. Ele simplesmente proibiu o termo igualdade de gênero na cidade, uma coisa absurda. Então, o que a gente fez? A gente foi para a Câmara, vestimos camiseta, acionamos os movimentos, né, de defesa aí da diversidade, Núcleo de Direitos Humanos, OAB, e conseguimos barrar rapidinho esse tipo de lei, entendeu? Então, foi um tipo de mobilização. Ainda que nós somos em número pequeno, a gente conseguiu mobilizar vários outros grupos. E aí isso deu bastante certo, né? Por exemplo. Porque tem a ver com os posicionamentos nossos, né? Gerais. E acho que a ponta da linha, né? Eu acho que a gente tenta traduzir esses posicionamentos gerais em ações em tudo que a gente faz, né? Quer dizer,
tanto na questão de inclusão, né, de moradia, na questão de plano diretor, na questão de construir uma cidade mais igualitária, com uma melhor qualidade de vida, com respeito ao meio ambiente. Todas essas coisas são posicionamentos que eu acho que são, na verdade, senso comum, né? Só que como o senso comum vem sendo abandonado, a gente vai ter que repetir o que é óbvio, né? Para a gente, né? Então a gente vai ter que o tempo inteiro falar de conceitos e valores que vêm sendo ameaçados, né? E a gente vai ter que repetir o que é óbvio para a gente poder avançar numa pauta mais democrática, enfim, mais justa, né? Uhum. O legal desse advocacy é estar sempre vendo o que as comissões estão fazendo dentro da Câmara. Isso é muito bom. Tem um outro trabalho que nós fizemos aqui, que ficou bem legal, que foi uma análise do desempenho dos vereadores. A gente analisou o que eles estão fazendo. Descobrimos que 60% do tempo eles gastam com propositura para tampar buraco, por exemplo, né? Asfalto, né? Adoro asfalto. Então, sei lá. É o que mais aparece, né? Então, por exemplo, o Luiz, que está aqui, sabe bem, existe um monte de plataformas que você pode usar para substituir o vereador, né? Não tem necessidade de vereador para descobrir onde está o buraco a ser tampado, né? Eu participei, né, das entrevistas de liderança cívica. Eu e o Marco, a gente faz entrevistas, mas a gente não faz com o pessoal de São Paulo, até para ficar bem ético, né? Então, a gente pegava o pessoal de Minas, do Ceará, e teve um rapaz de Minas que ele pegou e me disse assim, passou um projeto de reforma da Previdência sem discussão nenhuma, mas teve um dia que teve discussão de 5 horas para saber quem foi o vereador que mandou tapar o buraco da rua X. E aí eu falo, nossa, é muito interessante isso. Porque o que é realmente importante, eles não discutem, mas coisas assim... triviais. Asfalto dá mais assunto que... Mas impressionante. Mas é assim, ó, eu trabalho em prefeitura e eu trabalho no setor de meio ambiente e tem um pessoal que trabalha comigo que faz a limpeza das áreas públicas, praças, né? E então eles estão muito mais preocupados, assim, né? Já que você falou do buraco, eu também vou falar da área verde ou da praça. A grama cresceu 1 centímetro lá, eles estão preocupados, entendeu? Sabe, aí... Aqui, vereador, além de mandar tapar buraco, pede para limpar a praça, pede para... Sim, lógico, existe uma necessidade, uma deficiência no serviço. Então, mas se você tem um cronograma de trabalho bem feito, tudo bonitinho, o vereador aqui ele não se importa em, olha, secretaria, prefeito, faz um cronograma de trabalho, adequa para não precisar ter esse tipo de pedido na Câmara. Não, isso é meio que uma moeda de troca, você entendeu? Sim, e é o que é visível, né? É o que a população vê que tem buraco, a população vê que tem grama alta. Então, é uma coisa... Agora, o pior é o buraco que a população não vê, né? Esse é bem mais fundo, né? Infelizmente. Não é que não vê, não quer enxergar, né? Não sei. Mais 3 pessoas que entraram agora, um pouco depois, então a gente podia pedir para elas se apresentarem, né? A gente fez para quem não estava, a gente fez uma rodada de apresentação da gente e nós fizemos uma apresentação em si. Eu gravei, então eu vou colocar depois no YouTube e tal, e aí de forma que todo mundo vai poder ter acesso. Então nós temos 3 pessoas que entraram, a Silvia Campos, aí tem a Silvia e tem a Bruna. Silvia Campos. Será que é uma Silvia só? Silvia, você está aí? Estou. A Silvia, você pode se apresentar? Meu nome é Silvia Campos, eu moro em Itápolis, era funcionária pública até outro dia, agora eu sou advogada e estou aí começando a liderar algumas coisas. Pretendo ser um dia uma boa líder. Super bem-vinda. Muito bom. Silvia Campos está aí? Sou eu.
É que tinha duas Silvias. Eu acho que abriu em 2 lugares. Duas vezes, tá bom. Agora a Bruna. Vamos fechar um, então. Peraí. Eita. Pronto. Deu para me ouvir? Aham. Meu nome é Bruna Rodrigues Machado, eu sou atleta aqui de Marília e estou cursando administração e estou aqui para conhecer o movimento de vocês. Gostei da apresentação, do pouco que eu li. Ah, beleza. Ah, eu conheço a Bruna, ela foi numa festa que eu estava participando. Eu conheço a Bruna, foi numa festa. Foi nas suas festas, né? Ah, da Maria Clara. Ah, sim, de verdade. 15 anos. Olha a cara entregando. Eu conheço a Bruna, foi numa festa. Olha. Não, da Maria Clara. Maria Clara também é do atletismo, com o Wesley, com os meninos. Eu sou Bruna, né? Sou atleta. Eu conheci ela numa festa. Mas, gente, era uma festa sem álcool, eu juro pra vocês. Não, mas eu gosto um pouco de álcool também. Bons tempos, né? É isso aí. Silvia, você conseguiu se cadastrar no programa? Sim. Ótimo. Bom, alguns já se cadastraram, né, para o programa de lideranças, né? Já fechou, Fechou. Aquele dia foi o último dia. Luiz. Mas muita gente boa, viu? O movimento vai ter muita gente boa para representar a gente. Pelo que eu vi, assim, pelas entrevistas que eu fiz e pelo feedback do pessoal, vai ser muito bom. Ah, que maravilha. Mari. Eu tenho uma dúvida, né? Sobre a questão de quem é pré-candidato, né? Quem pretende efetivar essa candidatura, se pelo fato de não ter se inscrito nessa liderança, né? Eu comecei minha inscrição, mas não consegui finalizar. Se, na verdade, só vai conseguir o apoio do Movimento Acredito quem estiver inscrito como liderança. Isso é uma dúvida que eu tenho. Sim. Você não conseguiu? Não, eu parei na parte do vídeo. Eu me inscrevi e na hora do vídeo não rolou. Entendi. Se você quiser ainda continuar com isso, eu posso ver com o pessoal do Nacional, se eles conseguem arrumar aí, já que você já preencheu a primeira parte. Sim. Porque esse processo de seleção é justamente para a gente saber quem a gente está apoiando, né? Porque o pessoal do Nacional não te conhece como, tipo, eu te conheço. E eu não faço parte do Nacional. Então, eles precisam saber quem é. Mas se você quiser, fala comigo no privado, a gente tenta dar um jeito nisso. Tá bom. Legal. Eu queria saber também, por exemplo, hoje na Folha apareceu um manifesto dos juristas, né, contra o Bolsonaro, uma coisa meio intensa. Em que instância que a gente faz essa discussão política, assim, né? A gente pode fazer essa discussão nesse nosso âmbito, assim, fazer os posicionamentos a nível núcleo, né? Vocês podem fazer, podem também publicar posicionamentos no núcleo de vocês, porque, na verdade, o núcleo nacional já se posicionou pelo impeachment do Bolsonaro. Então, os núcleos têm que estar adequados com esse posicionamento, porque todos foram consultados, na teoria, né? E quem recebeu o formulário respondeu, tanto que foi quase 90% a favor disso. Então, os núcleos, estando alinhados com esse posicionamento, podem se manifestar baseado nesse entendimento do movimento, né? Agora, não pode, por exemplo, o núcleo municipal andar no sentido contrário do que o nacional defende. Aí a gente vai ter um problema muito grande. O nosso vai ser um Já aconteceu, infelizmente, né? Mas... Aconteceu isso? Na reforma da Previdência foi horrível. Mas, enfim. A reforma da Previdência foi uma coisa bem complicada mesmo, né? Inclusive, a gente teve uma grande dissidência em Marília por conta da reforma. Em São Paulo também foi horrível. Muita gente caiu fora porque não concordou da maneira como o Acredito levou a discussão. Eu tenho a impressão que nunca ia ser perfeito, né? Mas realmente faltou, não sei, faltou algum pouquinho de habilidade nossa.
Foi um aprendizado, porque agora o Nacional entende que ele tem que consultar as bases antes de seguir um posicionamento. Com certeza, com certeza. Agora eles não fazem nada sem consultar os níveis municipais, pode ter certeza disso. E a questão da reforma estadual também, né? Que eu acho que faltou uma discussão. Faltou, porque eles fizeram tudo às pressas. Foi a única coisa que saiu, acho que nos jornais, foi aquela briga, né? Os policiais batendo nos servidores, os policiais. E a gente realmente não teve esse tempo de desenvolver uma discussão, um posicionamento certo. Inclusive, uma pessoa que ia participar hoje pediu um tempo para esparecer, porque estava bravo porque a deputada nossa votou a favor. Mas eu também estou aqui, entrei aqui com o pé atrás, porque a partir do momento da votação dela, eu já fiquei. Porque a gente, digamos assim, a gente deveria ter entendido o que ela faria antes. É que ela, na verdade, ela assumiu o mandato da Elo, né, na Marina Elo, por causa da licença maternidade dela. E, na verdade, acabou que não teve esse tempo dela também esclarecer como ela ia votar. Ela não divulgou antes, por exemplo, qual seria o posicionamento dela, para a gente chegar e falar assim, não, mas as bases não entendem que é assim. Foi simplesmente no dia da votação, foi uma surpresa para todo mundo. Então, por isso que a gente também... É outra lição que a gente leva, o movimento ele vai ter muito mais controle com os próximos vereadores, com os próximos deputados, para que isso não volte a acontecer. Agora, eu não sei mais, tipo, o que eu vi é que, até o último momento, é que a reforma estava suspensa, né, por uma decisão judicial, depois parece que liberou, e agora eu não sei em que pé tá isso, mas se a gente ainda puder fazer alguma coisa, acho que ainda dá para trabalhar, se ainda tiver o que fazer, né? Sim. O que vocês, em relação a esses temas que a Aya trouxe, né? Ela trouxe 3 temas. O tema do impeachment do Bolsonaro, o tema da reforma da Previdência a nível federal e o tema da reforma da Previdência a nível do servidor público estadual. Alguém tem alguma observação a fazer a respeito desses temas? Luiz, você tem? Vamos lá. Tenho. São questões assim, eu estou num momento hoje com o movimento Acredito de paquera, de conhecer melhor a fundo o movimento, já li sobre os valores, mas sobre as reformas da Previdência eu sou a favor, não necessariamente da forma com que foi feita. Acredito que sim. Eu acredito a favor da reforma, mas não exatamente desse jeito, eu acho. Exatamente. Então eu pontuo bem porque existe uma certa confusão, assim, que tudo que tange a política hoje ser extremo, ou 1 ou 0, ou sim ou não. Então eu mais uma vez reforço que eu sou a favor, mas que existiriam outros caminhos, outros meios que poderiam ter sido propostos. Tantas foram propostas, né? Escolher a pior, mas enfim, é a minha opinião, né? Pois é. E em relação ao impeachment do Bolsonaro, alguém aí é contra? Só ele. Realmente. Tem uma teoria da conspiração com um colega meu e ele falou: eu acho que ele está fazendo isso mesmo para ser empichado porque ele não está aguentando mais. Realmente, eu já ouvi isso de outras pessoas também, não é tanto assim da conspiração, não. Aí eu meio que fico pensando, eu falei, será? Mas ele é meio arregão, né? Pode ser também. Pode ser, espero que seja isso. Eu não sei, eu sempre... É dar o braço a torcer para dizer, eu tô indo embora, top 6, então ele quer que a gente tire ele. Exatamente. Eu sempre fico em dúvida em relação a imaginar que ele realmente elabora planos com um nível elevado de inteligência, do tipo, estou fazendo isso porque estou enxergando o resultado, sabe? Eu tenho sempre essa dúvida a respeito dessa capacidade desse sujeito. Da capacidade de fazer maldade, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a capacidade de elaborar planos, né? Nesse essa nível, eu não conheço ainda, essa capacidade. Então. Mas
Mas sabe o que eu acho também, Luiz? Eu acho que, assim, o movimento, ele foi criado num momento com muitos problemas ao mesmo tempo. Então, a gente passou por muitas situações muito difíceis e relevantes ao mesmo tempo, e a gente ainda não tinha uma base muito bem formada, sabe? Hoje, a gente tem uma maturidade muito melhor de dizer, olha, podia ter sido assim, a gente não fez assim, mas será feito assim. Então, a gente está falando de um movimento muito novo, que vai completar 3 anos ainda. E teve tanta conturbação nesse meio do caminho que acho que hoje a gente pode analisar melhor e fazer diferente, né? Eu não sei se eu te mandei, mas tem um slide, eu posso mandar depois no grupo, que é quem faz parte do municipal, quem são os líderes estaduais, né, de cada estado, quem está no comitê estratégico, quem está no nacional, e aí essas pessoas assumiram agora, em abril, mas estão fazendo um trabalho muito, muito, muito bom, assim, em 2 meses que eu acho que está sendo melhor do que os passados, assim, pela experiência que eu tive, e a gente tem tudo para caminhar melhor do que antes. Maravilha. Eu poderia falar quanto à reforma as reformas da Previdência, né? Você, servidor público estadual, sou diretamente afetado, né? Aqui, todo mundo é diretamente afetado, desculpa. Né? Mas quanto à reforma no nível federal, que foi que eu acompanhei um pouco mais a fundo, né? Todos os elementos, os artigos, etc., e toda a luta e toda a briga, a postura da deputada do movimento, acredito, eu achei, foi algo que me inspirou do ponto de vista da coragem em lutar por aquela, pelo menos, né, que eu pude acompanhar, chegou a mim por meio da mídia, de lutar, né, por certas pautas, ter vitória nesses quesitos, e aí cumprir a palavra de que, se fosse assim, ela apoiaria. E esse tipo de coragem que eu acho que muitas vezes faz falta no nosso cenário. Ela remou contra a maré, né? Contra o partido dela e contra várias coisas para isso, né? Mas eu acho que ela se autodeclara defensora da educação. Então, o plano dela, ela entrou lá para mudar a educação do país. E eu acho que ela entendeu que no cenário que ela estava, ela não ia conseguir passar um projeto de autoria dela caso ela não aprovasse, não votasse a favor da Previdência. Na minha opinião, foi isso que motivou a Tabata a votar daquele jeito. Perfeito. Agora, quanto à necessidade de uma reforma da Previdência, eu acho que isso é unanimidade, né? Muito embora eu nunca tenha chegado a analisar, e nem sei se teria acesso a dados comparação de nível administrativo, enfim, fiscal, enfim, toda a complexidade que é esse tipo de... É bem complexo e, na verdade, acho que por muito tempo caminharam 2 pontos de vista, um dizendo que tinha rombo na Previdência, outro dizendo que não. Uhum. E aí a população mesmo ficou sem saber, existe, não existe, precisa, não precisa, qual que é o melhor jeito. Então, passou também uma reforma sem ser explicado se realmente tinha necessidade, se aquele jeito era o melhor, não se expôs às outras propostas. Então, foi algo assim muito rápido e sem o pessoal entender realmente o que passou. Acho que se hoje você perguntar para um cidadão se ele entendeu o que foi votado e se ele sabe o que isso vai mudar na vida dele, pouquíssimos vão saber. Porque a informação que chega para o cidadão comum é de que havia ou há rombo na Previdência. Essa é a informação que chega, fala, tem rombo. E aí, o que eu estou dizendo daqui não dá para eu dizer não tem rombo. Você está entendendo? Daqui eu não tenho condições, mas ao mesmo tempo, informações oficiais. Ao mesmo tempo, você tinha fiscais da Receita Federal dizendo que não tinha, entendeu? Então é muito pesado, assim, você fala, será que eu confio mais num deputado falando que tem rombo? É verdade. Ou num fiscal que trabalha ali realmente? É complicado. Sim. Eu acho assim, essa questão da reforma da Previdência, quando a gente lida com números, é difícil a gente ter contra-argumentos, né? Então, sim. De tempos, não necessariamente isso deveria ser acontecido agora, mas de tempos em tempos há necessidade de reformar.
mas é uma questão que o então candidato a governador sempre falava, o Márcio França. Não é uma questão só de números, política também é uma questão de pessoas. Então, muitas vezes, a gente poderia ter encontrado outros meios para abrandar essa reforma. Como, por exemplo, durante a discussão da reforma, a estadual eu não posso opinar, porque eu não vi nada, só vi os socos trocados dentro da Lesp lá. Mas na nacional, logo no começo, o senador Cajuru, ele falou que defendia uma coisa que eu também defendo, a taxação de grandes fortunas. Se você taxar essas grandes fortunas, daria para se conseguir o dinheiro que o Paulo Guedes queria com a reforma da Previdência de 3 bi. Só com a taxação de grandes fortunas. Então, eu acho que dava para a gente fazer uma reforma bem mais branda e encontrar outros mecanismos como esse, né? Aí chega no... Aí eu acho que você levanta um ponto, Gustavo, que eu acho que é um ponto central para a discussão, é de onde devem vir os recursos, né, para se sustentar a Previdência. E eu acho que ao se elaborar isso, a gente fala, não, só um ponto de vista, não dizendo que é o meu, mas não, a Previdência deve se autossustentar. Esse acho que creio que é o ponto de vista do governo atual, né, ou do, enfim. Sim, da captação. Não, exatamente. Não é necessário que a Previdência se autossustente. A gente tem que usar o Estado, outros fundos, para que ela seja sustentável. Então... Sim, mas a nossa Previdência funciona à base da solidariedade entre gerações, né? Isso que a gente disse. Então, é difícil você dizer que ela vai se autossustentar. É uma projeção. Aí são projeções matemáticas, né? Não é... realmente, pode estar muito certo ou errado. Uma questão muito grave que é a do bônus demográfico, né? Que a gente praticamente já acabou com esse período. Então, hoje, a gente não tem uma população ativa suficientemente grande para bancar as próximas gerações, porque a gente está tendo cada vez mais filho. Então, isso é um fato. Agora, dizer que simplesmente a Previdência ela dá rombo ou não dá, eu acho que é um pouco grosseiro, porque como o José falou, isso daí é uma questão mais política, né? O Gustavo falou isso, mais política do que de número, porque você pode imaginar que o Estado também ele exerce uma porção, ele pode ou não exercer um papel de equilíbrio nessas contas, né? Mas do ponto de vista do movimento Acredito, eu tenho a impressão que é a questão de manter alguns níveis de segurança social, de igualdade social, que eu acho que são importantes para o próprio país, né? Para você manter pessoas vivas, para você manter movimentando a economia e tudo mais, né? Sim. Eu acho muito interessante uma coisa que é atual e que o pessoal não está falando muito, mas que a Tabata defende, é o Fundeb, né? Ele expira agora em 2020 e ninguém está preocupado com isso. Educação básica fica à mercê. Fundeb é uma coisa radicalmente importante, né? A Cris aqui estava até falando que caberia uma CPI do Fundeb, porque tem desvios gigantes aí. Quando você fala do Fundeb, as pessoas falam assim, mas o dinheiro é roubado, não chega, para que esse dinheiro? Como se tivesse que negar o Fundeb por conta dos problemas do Fundeb. Uma das coisas que o Movimento Acredito ele propõe é a educação igual para todos, ou seja, a gente está muito longe disso, né? Eu estive recentemente na Estônia e eles copiam bastante o modelo finlandês. Nesses países é proibido escola particular. Por quê? Porque eles entendem que a escola é justamente o grande nivelador. É ele que vai dar oportunidades iguais para as pessoas. E são os países mais desenvolvidos do mundo, né, de forma digital. Então, assim, são questões de postura, né? Então, são países extremamente, vamos dizer, liberais, mas quando chega na educação, é igual para todo mundo, né? E isso daí é uma coisa que eu acredito defende e tem que ser assim. A desigualdade ela começa na educação e vai até o final, né? O final da vida. Sim. Luiz,
Falando assim a respeito da desigualdade na educação, uma coisa que a gente está vivendo nesse momento, eu faço licenciatura em História. Eu não falei na apresentação, mas depois eu falei ali no chat. Esse semestre eu teria estágio para ser feito. Por causa da pandemia, tudo, eles criaram um plano emergencial lá, e uma das atividades desse plano é uma webconferência temática. E a gente discutiu a questão do ensino remoto durante o período de pandemia. E a convidada lá, a webconferencista, ela levantou um ponto que é fundamental. Como que eu vou dar um ensino remoto? Não vou nem entrar no âmbito da questão de acesso à internet ou não ter acesso à internet. Como que eu vou dar um ensino remoto se muitos alunos não sabem nem ler no ensino fundamental 2 e alguns até no ensino médio? Então, aprofunda muito mais a desigualdade nessa questão, porque você não tem o básico do básico. Antes de você pensar em ter internet, porque o pessoal já começa a discussão. Não tem acesso à internet, não tem acesso à internet. Você tem que pensar primeiro se a pessoa tem acesso à leitura, à interpretação de texto. O básico do básico. Não, eu dei aula em universidade, a Adriana é professora universitária e ela sabe que esse problema chega até a universidade mesmo, né? Chega, com certeza. Aprovação automática em cima de aprovação automática e a gente cria uma geração de analfabetos funcionais, né? Eu não sei se ainda está assim, mas a época que eu atuei no Estado, 2013, 2014, a gente não podia dar nem nota 0 para o aluno. Se ele estava presente, ele tinha que ter 1. O sistema da secretaria não aceita 0. É igual agora, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Minha mãe é professora na rede e é assim. Bom, a Vana voltou. A Vana, você está aí? A Vana está aí? Voltou, mas não dá para escutar ela. Bom, gente, eu vou... Não sei se eu falei aqui, mas vou precisar sair um pouquinho, porque eu também sou chefe escoteira, né? Eu trabalho com crianças no movimento escoteiro e eu tenho atividade com eles hoje. Eles estão me esperando. Que legal. Então... Vamos então encerrar. A gente podia fazer uma rodada. O Gustavo sugeriu que a gente fizesse uma pequena rodada rápida de cada um e responder o seguinte: se tem alguma dúvida, se já se cadastrou, né, no cadastro nacional e estadual, e se tem se gostou da apresentação, enfim, o que acha, mas assim, rapidinho, a gente só dá um último check-out de cada um, né, para a gente poder se despedir. E claro. Quem não pôde participar, toda a reunião, eu tenho ela gravada, né? E vou poder ter acesso. Você pode esperar? Vamos fazer essa rodada? Sim, vamos sim. Então, beleza. Vamos começar aqui pela Michele, na minha lista. O que você quer? O que eu quero? Ai, gente, eu adorei, sabe? Tirou esse peso da consciência aí da Tabata, um pouco, mas tirou, que a gente estava com outros olhos mesmo pro Acredito. A gente não, eu, pelo menos. E eu quero dar continuidade. Eu acho que eu não me cadastrei, Luiz. Eu te mando os links. Não, eu acho que você me mandou no início, quando você entrou, há 3 anos atrás, você me mandou alguma coisa, né? Mas agora é o cadastro, o nosso núcleo ele foi desmontado. Então esse aqui é o novo núcleo, é o núcleo. Tá, legal. Que une todas as cidades. E eu acho que depois a gente precisava fazer alguma coisa, porque tem muito mais pessoas que podem entrar com a gente, não acredito. Eu acho que a ideia é a gente fazer várias acolhidas. Né? Isso. Talvez não só a acolhida, mas ter os simpatizantes mesmo e ver as nossas atuações, né? Tá, beleza. Cris? Mas para mim, positivo. Perfeito, adorei. Maravilha. Olá, obrigada a todo mundo. Gostei muito, gosto muito da
como eu estava comentando com o Luiz, que a Tabata, conheci a Tabata, fiquei até com ela no Sanfran lá um tempo, conversando, e ela sempre levantou essa causa, né, do Fundeb e tal, que eu falo que tem que ter a CPI. Quem são os conselheiros hoje do Fundeb? Vocês acho que tentam deixar claro isso, e eu gosto muito quando alguém que fez parte do Acredito, que está lá na política toda, se manifesta agora muito claramente contra as fake news e se manifestaram muito, né, no impeachment agora. Não ficaram meio em cima do muro, fizeram de uma maneira mais clara. Então, eu gostei, participei, gostei de hoje também. Maravilha. E eles, inclusive, estão sendo muito atacados por isso, viu? Por não ficaram, né? Ontem eles fizeram uma live e eu estava assistindo, e se vocês vissem os comentários... Foi da Tabata e tem do senador também, essa que você está falando? Isso, Tabata, o Alessandro Rigoni e o Renan do Rio. Eles fizeram uma live ontem e eles já disseram, se prepara, porque até a aprovação dessa lei vai ser assim, uma enxurrada de ódio, uma enxurrada de ataques, mas eles não ficam em cima do muro, Não, eu gostei dessa posição, que acho que foi, assim, para falar claramente, foi disso que eu estou falando. E eu achei que eles não ficaram dúbios, assim, foram bem mais diretos, então aí eu gostei. Muito bom. Quem não deve, não teme, né? Mas como tem muita gente que você começa a falar, você não dá nem no final, você não entende o posicionamento. Sim, verdade. José. Oi, tudo bem? Eu gostaria de falar que eu adorei a reunião, assim, em especial, eu acho que, pontuando a apresentação, os valores, assim, me identifiquei com todos eles, é uma coisa que eu já imaginava em relação ao movimento. Fiquei muito feliz com as pessoas que estão aqui, com suas histórias e tudo mais. Queria pontuar uma outra coisa pessoal também, porque eu achei muito interessante saber que o Luiz é arquiteto e também tem a Mariana, né? A minha noiva, ela é arquiteta também, recém-formada, lá em São Carlos. Achei isso legal. E ela sempre me dá umas aulas sobre urbanismo, o que eu acho muito importante para a sociedade, de uma forma geral. E o que mais? Eu acho que era o mais importante que eu tinha a dizer. Nós vamos passar o link, né, de inscrição para todo mundo que estava aqui também. Silvia. Sobre o Fundeb, desculpa, só para terminar. Sobre o Fundeb, eu tive a oportunidade de trabalhar um ano aqui na prefeitura de Taquarituba. Aliás, eu estou em Taquarituba devido à quarentena, né? Estou trabalhando de home office. Eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de convênios, em que a gente recebia, de fato, as prestações de contas dos diretores, no caso, né, das escolas aqui. E, pelo menos aqui na cidade, isso é obviamente o caso pontual, até havia valores devolvidos, sabe? E tinha uma certa penalização de, por exemplo, diretorias que não prestassem corretamente prestassem as contas corretamente, no ano seguinte não receberiam Fundeb, né? Nunca cheguei a estudar como é que funciona exatamente, mas eu sei que isso acontecia. Mas o Brasil é muito grande para a gente, né, entender de fato o que acontece. Silvia. Eu gostei muito, achei que tem muita gente inteligente aí, que eu vou aprender muita coisa. Não sabia que existia movimento, apesar de ter entrado atrasada, achei que muito bom. Vou aprender muita coisa com vocês. Beleza. Luiz. Eu achei bacana. É aquela questão, estou numa fase de paquera mesmo, conhecendo melhor o movimento. E é isso. Primeiro eu vou conhecer para dizer a fundo, já fiz inscrição, sim, né, para ser voluntário, mas assim, para entrar de cabeça, como de fato eu entrei no Novo e nos conselhos, eu acho que é a questão mesmo de conhecendo, porque a questão dos valores do movimento, tudo bem, mas eu acho que é importante ver a base, as pessoas. Eu já deixei de fazer parte de muito movimento que tinha valores bons, pretensões boas, mas assim na prática você vê que as pessoas na execução não cumprem. Então realmente isso, vamos fazer essa primeira etapa aí da paquera, do namoro aí, conhecer
como vai ser o movimento aqui na nossa região. Muito bem. Juliane. A Ju está com o nenê. Juliane, você não viu. Ah, é minha vez. Então, tem um gato aqui que deu um problema aqui, enfim. Não, deixa eu me... A Silvia entrou, a Silvia também é de Itápolis, né? Nós somos de Itápolis e acredito que tanto eu quanto ela, a gente, né, tá gostando do movimento, né? Pelo menos as minhas ideias estão batendo muito, né? E quem sabe, né, Silvia, não sei, a gente formar alguma coisa aqui no município, né? Ixi. E vocês estão falando aí de arquitetura, plano diretor, eu e a Silvia, a gente está bem bitolada nisso, né? Porque a gente está num grupo de revisão do plano diretor aqui do município, que tá difícil de andar agora com essa pandemia, mas que a gente acha super importante. Aqui é desculpa mesmo, viu? Ai, Luiz, nem lembra do plano diretor de Marília, hein? Gente, plano diretor, o prefeito não gosta de plano diretor. Plano diretor amarra, não, eu falo assim, amarra em bom sentido, né? O plano diretor dá as diretrizes, né, para se fazer um orçamento bacana, né, ter um setor de planejamento orçamentário dentro da prefeitura, mas tem que sair, né? Esse é um bom tema para a gente conversar. Muito bom. Mariana. Verdade, vou até anotar. Bom, pegando esse tema do plano diretor, aqui em Marília tá enroscado também com esse problema, né? Mas pegando também a questão do movimento Acredito, eu acho que o que o Luiz falou, né, que ele está analisando o movimento ainda para ver se cria uma afinidade, e essa questão do grupo, né, das inscrições que eu fiz, a partir da inscrição que eu comecei a fazer para liderança, né, do movimento Acredito, eu falei isso, uma das coisas que eu falei é isso. Qual é a importância de se criar um grupo em que você confia, um grupo no qual você tem afinidade, né, e que as pessoas estão mobilizadas pelo bem, né, por um bem que está alinhado, né, por ideais que estão alinhados. Eu acho isso extremamente importante, porque é difícil a gente conseguir formar um grupo, né? Junto com o Luiz Eduardo, eu participo de vários grupos, e tem uma coisa que eu aprendi com ele, que é o esforço que ele faz, né, para se consolidar esses grupos. Então, eu acho que eu fiquei muito feliz com essa reunião, gostei de participar, principalmente nesse nosso objetivo de fortalecer o grupo, né? Os grupos regionais, a gente fica aqui no interior, a gente fica meio solto, né? E acho que a gente tem que fortalecer, sim, os grupos na nossa cidade, e o Movimento Acredito é essa base interessante, alinhada com esses princípios que nós compartilhamos, né? Então, eu acredito tem essa potencialidade, eu acho que a gente tem que fortalecer isso. Mariana. Diga. Você estava naquele curso da política das mulheres que foi feito pelo coletivo de mulheres em Marília? Não. Não? Eu não participo do coletivo das mulheres, você acredita? Não, mas eu também não participo do coletivo, mas essa política para mulheres eu fiz, foi maravilhoso. Luiz, acho que foi patrocinador, né, Luiz? Eu fui patrocinador. Foi muito bacana. Muito bom. Thaisa. Oi, gente. Eu ainda não fiz minha inscrição. Estou igual o Luiz ainda, namorando o movimento, né? Conhecendo, quero estudar ele um pouquinho mais a fundo. Como eu disse no começo, eu estou bem por fora ainda da política, então eu preciso me atualizar melhor para conseguir dar um posicionamento mais claro sobre o que eu penso, sobre o que eu quero. E estou ali bem por cima, não defendo ninguém, não apoio ninguém, então estou dentro do que eu acredito. Eu sou funcionária pública, assim como... esqueci o nome dele. Como José. Eu também. Sou funcionária do Estado também. Então, sei como a reforma afetou a gente, ainda vai afetar bastante. Então, também estou cambaleando em cima dela.
mas gostei bastante do que eu vi hoje. Achei bem interessante a ideia do movimento, o que ele pensa, o que ele quer fazer, as ações, né? A forma como é criada os conselhos municipais, regionais, eu achei muito legal, bem dividido, bem esquematizado, bem estruturado, achei bem interessante. Então, quero conhecer mais um pouco. Vou fazer a minha inscrição para continuar conhecendo ainda mais a fundo. Não, maravilha. Bruna, Eu tô com a Thaís aí também, né, conhecendo o movimento. Até aqui gostei muito, não só dos valores, como de vocês, né, que creio que o grupo é bem maior, mas do que eu vi até aqui eu gostei bastante. E pretendo continuar aí com vocês, conhecendo. Vocês mandam para mim, por favor, o link desse cadastro, né? isso, eu vou te mandar o cadastro estadual e o nacional. É que eu nunca participei de nenhum tipo de movimento, eu nunca também me interessei, mas eu acho que agora eu preciso me posicionar um pouco mais aí por conta de como que tá acontecendo das coisas, né? Acho que a gente precisa estar junto para encarar essa loucura toda. De fora ali, a gente até consegue ajudar, mas estando dentro de um movimento, a força é maior. É isso aí, tá certinho. Maravilha. Thaisa, Juliane. Juliane já foi? Já. Gustavo. Eu já sou cadastrado, adorei, pessoal, não tem nenhuma dúvida. Adorei, eu acho assim que a gente está bem em sintonia. Como disse na primeira apresentação, eu estou bastante animado com Acredito. Saio dessa reunião aqui mais animado do que eu já entrei, com mais gás. Tem mais gente para participar também que não conseguiu estar junto com a gente nesse dia, nessa primeira acolhida. Mas eu tenho a certeza que a gente vai arrebentar a boca do balão, viu, gente? Obrigado. Bom, gente, eu amei também a reunião. Eu acho que é um desafio fazer esse tipo de reunião virtual e a gente conseguiu, né? Acho que dentro do possível aí a gente se conhecer um pouco e avançar um pouco nos temas. Eu acho que tem gente muito boa aqui, sabe? Então eu tenho muita confiança no grupo. E como o Luiz falou, eu também, nossa, a quantidade de movimentos que eu vi, que as pessoas elas falavam uma coisa e faziam outra, meu, acho que é a coisa mais difícil, né? Então a gente tem que, né, walk the talk mesmo, tem que tentar caminhar de acordo com o que a gente acredita no nível coletivo e nos nossos valores pessoais mesmo, as coisas que fazem sentido para a gente. Se a gente não tiver um grau de verdade, sabe, de papo reto, de união, de sinceridade, essas coisas, né, que a gente acredita que se a gente não conseguir exercer isso, então não dá para fazer política mais, né? Eu acho que toda política que está construída em cima de, de discursinho, de papo assim furado, para mim tem que morrer. Assim, a gente tem que realmente mandar reto aí o que a gente pensa, falar o que a gente pensa, pedir para que o outro realmente diga, né, o que realmente está pensando, porque só assim que a gente consegue avançar. A gente vê muito na política partidária, muito jogo, muita manipulação e, meu, eu acho que isso daí cansa mesmo. E as pessoas vão desistindo da política por falta desse tipo de transparência e pela falta de confiança, enfim, todas essas coisas aí, né? E pela falta de autenticidade, né? Se é uma coisa que as pessoas viram nesse governo maluco aí, é que eles vieram com uma entre aspas, com uma pretensa autenticidade, mas eu acho que a gente tem que ser autêntico de verdade, assim, né? Não desse jeito aí pretenso. É isso aí, obrigado. Você quer falar as últimas palavras para a gente encerrar? Gostei muito de estar aqui com vocês, agradeço pelo empenho de vocês, o Luiz também, o Gustavo me ajudaram muito a gente construir esse núcleo. Eu acredito que sim, tem muita gente muito empenhada e muita gente boa aqui, então vai dar para construir muita coisa legal. A ideia, Juliane, é justamente no futuro desmembrar
e cada município tem um núcleo dele, mas como estava assim, 2 daqui, 2 dali, aí a gente falou, teve essa ideia de criar um núcleo central primeiro, e depois a gente desmembrar. E agradeço a vocês, o tempo de vocês. Com certeza. E tenho certeza que juntos a gente vai conseguir fazer muita coisa, tá? Então se cadastrem e depois a gente parte para o próximo passo, que são as eleições. Então, se vocês já quiserem se candidatar a líder municipal, como eu disse, são 3 vagas, tá? Uma tem que ser preenchida por mulher, uma vaga é livre e a outra é PPI. Então, é isso. Agradeço muito a vocês. Tenham um bom sábado. Hoje é sábado. Um bom fim de semana e tudo de bom para vocês. Valeu. Falou. Grande abraço. Tchau, tchau. Parabéns, gente. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau.